Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabia? Você é dono de uma herança inestimável. Por isso quero te dizer, não negocie a herança que o seu pai lhe deu. Vamos ver a palavra do nosso Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21. Nos diz assim: algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dei-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu te darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Versículo 3 diz: Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Glória a Deus. Nós podemos aqui observar nessa história gloriosa envolvendo o rei de Israel e Nabote. Nós podemos perceber que Acabe, sendo rei, ele tinha muitas possessões e poderia ter quantas coisas ele desejasse. Porém, ele colocou o olho na vinha de Nabote, que estava do lado do seu palácio. Eu não sei se Nabote ele tinha muitas possessões, acredito que não. Mas Nabote tendo uma vinha, isso chamava a atenção de Acabe. Assim é em nossas vidas. Às vezes existem pessoas que têm muitas coisas, porém eles conseguem olhar para nós e ainda desejar aquilo que nós temos. Porém, aquilo que nós temos, ele provém de Deus, é a herança do nosso Pai e não podemos negociar, não podemos de forma alguma abrir mão daquilo que Deus nos deu. Aqui nesse texto, Acabe, ele chama Nabote para uma conversa e disse que Nabote deveria lhe dar a sua vinha, porque estava do lado do seu palácio. Então ele disse: se você desejar, eu posso te dar uma vinha melhor do que esta no lugar da sua. Porém, eu torno a dizer, aquilo que Deus nos deu é o melhor. Nós não podemos negociar, nós não podemos abrir mão do nosso ministério, do nosso chamado, daquilo que Deus depositou em nossas mãos, os nossos dons, os nossos talentos. Nós não podemos negociar de forma nenhuma. O mundo, em alguma situação, irá colocar coisas diante de nós, dizendo que essas coisas são valiosas ou são melhores do que as que nós temos. Porém, nós sabemos que a herança que o nosso Pai nos deu, ela pode nos proporcionar coisas grandiosas nesta vida e também no porvir, que é uma vida eterna, cheia de gozo, de alegria, que não haverá dor e nem tristeza. Ao Acabe perceber que Nabote ele não estava querendo negociar a sua vinha e que ele não aceitava ele dizer que daria uma vinha melhor do que aquela, ele disse: olha, se você quiser, eu lhe pagarei o preço, seja ele qual for, ou seja, aquilo que você estipular como preço para a sua herança, eu pagarei. Porém, a resposta de Nabote foi de imediato. E nós vimos aqui o versículo de número 3. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Louvado seja Deus. Nabote ele valorizava a herança que os seus pais lhe deu, que deixou para ele. Aquilo não tinha preço, não tinha valor, porque era algo sentimental, era algo que o seu pai deixou como herança e aquilo lhe trazia lembranças e recordações boas. Então, por isso ele devia conservar. Assim eu posso dizer também que o nosso Senhor, o nosso Pai, ele veio a este mundo, nos ensinou da sua palavra, morreu na cruz do Calvário, com o intuito de nos dar uma grande herança, que é a oportunidade de vivermos a vida eterna, de estarmos naquele grande dia com Ele na eternidade.
E por isso nós precisamos valorizar esta herança que o Senhor, Ele nos deu, que Ele nos proporcionou através do seu sacrifício. Por isso não negocie o seu chamado, não negocie a sua unção, não negocie os seus dons e talentos, aquilo que você tem, pois foi Deus quem te deu. Aqui a palavra do Senhor nos mostra no verso 3 que Nabote respondeu com muita determinação: que Deus me livre de que eu venha te dar a herança dos meus pais. Glória a Deus, ele estava conservando. Quando Nabote trouxe essa resposta para Acabe, a Bíblia diz que Acabe ele se entristeceu, entrou no palácio e ele não comia e nem bebia, mas ficou desolado, deitado. E a sua esposa Jezabel, entrando ali no seu quarto, percebeu que ele estava nesta condição e perguntou o que tinha acontecido. E ele falou concernente a Nabote e a sua vinha. E então Jezabel disse: é assim que você é rei, se levante, tome uma posição. Ou seja, eu vou conseguir esta vinha para você. Aquela mulher escreveu cartas em nome do rei, em nome de Acabe, e enviou para os principais da cidade de Nabote, pedindo para que colocasse ele em uma posição de destaque num evento e ali levantasse duas testemunhas falsas para poder dizer que Nabote havia proferido palavras negativas, ou seja, blasfemado contra o seu Deus e contra o rei, e que ele deveria ser arrastado para fora da cidade e deveria ser apedrejado até a morte. E assim sucedeu. Mataram Nabote, o apedrejaram até a morte. Sabe o que é que me chama a atenção? É que Nabote ele chegou a morrer, mas ele não abriu mão daquilo que era a herança dos seus pais, daquilo que os seus pais depositou em suas mãos. Então também não abra mão daquilo que é seu, não abra mão do seu chamado, não abra mão daquilo que Deus entregou nas suas mãos. Não negocie, não vende, não troque, não se deixe levar por este presente século, pois são coisas passageiras, são coisas efêmeras, mas devemos estar aliançados com o nosso Senhor, sabendo que Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. Quando Jezabel soube dos mensageiros que aquele homem já havia sido apedrejado, ela correu até o palácio e falou com seu marido que Nabote já era morto, que ele deveria se levantar e tomar posse da vinha. Interessante dizer que aquele homem então se alegrou e ele se levantou para ir até a vinha para tomar posse da vinha de Nabote. Porém, Deus ele estava contemplando tudo, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Deus ele está contemplando toda a situação daqueles que se levantam para querer tomar a nossa herança, para querer tirar aquilo que Deus nos entregou. E Deus que está desde os céus, ele há de julgar tudo. E a Bíblia diz que quando o rei se levanta para ir tomar posse da vinha, o Senhor levanta o tisbita Elias, homem de Deus, um profeta, para poder profetizar contra Acabe, lhe trazendo uma sentença por causa da sua maldade. Veja então o versículo de número 17 que nos diz: então a palavra do Senhor veio ao tisbita Elias: vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda possou de sua propriedade? E acrescente: assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isto mesmo, o seu sangue. Ou seja, Deus ainda trouxe uma palavra que todos os jovens, todos os homens da casa daquele homem, seja ele servo ou livre, eles morreriam na idade varonil e eles não iriam subsistir por causa do pecado daquele homem. E para Jezabel, o Senhor também trouxe uma palavra e disse: os cães comerão
os que pertencem a Acabe, e morrerão na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. E acerca de Jezabel ele disse, acerca de Jezabel o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Ou seja, Deus, ele fez sentença, Deus, ele cobrou aquilo que fizeram com Nabote. Não se preocupe, meu amado, minha amada, pois é Deus quem julga a nossa causa e Ele está atento, observando tudo. O que nós temos que fazer é apenas valorizar aquilo que o Senhor nos deu, a nossa herança. Se Deus entregou algo em tuas mãos, valorize, cuide, pois é precioso e isto te levará para a vida eterna. Não abra mão do que Deus te deu. Valorize, cuide, zele cada dia da sua vida. Faça como Nabote. Se tiver que ir para a morte, vá, mas não abra mão daquilo que o seu pai te entregou. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se para estar recebendo conteúdos gloriosos da palavra do nosso Deus. Não esqueça de deixar os seus comentários, que é de grande importância para que o nosso conteúdo possa criar relevância na plataforma. Deus abençoe a tua vida de uma forma toda especial, em nome de Jesus Cristo.